Bom, ainda o noticiário internacional, deixa eu trazer agora um outro destaque, virando a página, saindo da Groenlândia, vamos falar da tensão no Irã. Os protestos continuam e oficiais europeus deram uma declaração sobre uma eventual intervenção americana no Irã, né, Adriana? O que disseram? Exatamente. A informação teria sido dada à agência Reuters, então a gente ainda não tem muita clareza sobre se isso é de fato, é um fato ou não, né? A informação é de que os Estados Unidos estariam preparando um ataque nas próximas 24 horas. Então, logo, o que seria esse ataque também não está claro. E também uma fonte, um oficial israelense, teria dito que o Trump parecia decidido a intervir. Eu vou abrir aqui as aspas do que ele disse. Ele falou o seguinte: todos os sinais indicam que o ataque dos Estados Unidos é iminente, mas essa também é a forma que o governo age para manter todos em alerta. A imprevisibilidade faz parte de uma estratégia dos Estados Unidos. Então, essa foi a informação sobre o ataque. A gente lembra que, no meio disso tudo, né, os Estados Unidos teriam retirado alguns funcionários de bases militares americanas na Turquia, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Isso porque o Irã chegou a dar um aviso a esses países de que ele poderia atacar essas bases, aí tentando criar uma pressão para que esses países também pressionassem os Estados Unidos a não atacar. Bom, a Grã-Bretanha, segundo a agência Reuters, também teria retirado funcionários de bases militares no Catar. Então, aí a gente está vendo uma movimentação acontecendo para possíveis ataques americanos. Se eles vão acontecer nas próximas 24 horas ou não, eu repito aqui, é uma informação da agência Reuters que a gente vai seguir acompanhando de muito perto. Ao mesmo tempo, a gente hoje ainda aguarda para entender se aconteceu ou não a execução de um jovem de 26 anos que foi preso na semana passada por ter conexão com as manifestações. Erfan Soltani, de 26 anos, ele não teve direito a um advogado, o julgamento dele foi muito rápido, foi em uma semana, ele pôde ver a família por apenas 10 minutos e a execução dele estava marcada para hoje. Mas lá no Irã, geralmente quando essas execuções públicas acontecem por enforcamento, elas geralmente acontecem no nascer do sol, então pouco antes das rezas que eles fazem pela manhã. A gente não teve nenhuma informação sobre essa execução ter acontecido. Lá já passou muito tempo do nascer do sol. Então, a gente tenta entender, mas lembra que tem um apagão no Irã, né? O governo cortou a internet, cortou as linhas telefônicas, então a comunicação ainda é muito difícil. A gente torce para que esse jovem não tenha morrido. Donald Trump falou que caso haja realmente uma execução por enforcamento, ele vai tomar medidas muito duras e parece que essas medidas podem estar a caminho, de acordo com a informação da agência Reuters, Vitor. É isso, muita tensão, preocupante o cenário. E aí temos uma convidada aqui com a gente, Adriana, para falar mais sobre isso, que é a Muna Onran, especialista em Oriente Médio. Obrigado, Muna, pela presença e pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo convite, estar aqui com vocês, é muito bom. É difícil prever, né, Muna, o que vai fazer o presidente americano Donald Trump, se vai haver ou não essa intervenção no Oriente Médio. Pelas informações das agências internacionais, parece cada vez mais real, concreta, essa possibilidade. Mas queria ouvir de você, Muna, quais poderiam ser as consequências disso? O que é que provocaria uma eventual intervenção americana no Irã? Esse jogo, ele é muito complexo e assim, né? Parece que a cada momento vai ter um novo elemento, um novo fator. Ontem nós falávamos de uma coisa, né? Hoje estamos falando já de outro tema, né? Voltado ao Irã. Eu li ontem na Al Jazeera, em árabe, que o Trump tinha ameaçado atacar em 24 horas, só que foi ontem, então hoje ele não atacou ainda. A Arábia Saudita também, pelo que eu tenho acompanhado da mídia árabe, deu um checkmate para ele, no sentido, a Arábia Saudita, Omã e o Catar estão tentando dissuadi-lo dessa ideia, alegando que isso pode afetar diretamente o preço do petróleo, e eles dependem disso. Além disso, né, como retaliação, o Irã pode fechar o Estreito de Hormuz, que é necessário para que esses países possam transportar o seu petróleo, né, para ser vendido fora, na Europa, nos Estados Unidos. Então, a situação está muito tensa, com muitas interrogações, porque o Trump é uma pessoa, é um presidente extremamente imprevisível. Então, se hoje ele pode dizer que vai atacar, amanhã ele pode dizer que também não vai atacar, e ser no modelo também que foi na Guerra dos 12 Dias.
que os Estados Unidos atacaram como se tivessem marcado. Que pena. Parece que a gente perdeu o contato com a Muna, está travando um pouquinho ali a conexão. Talvez volte, né? Às vezes é só uma oscilação do sinal de internet, parece que está de volta. Pode concluir, Muna, você estava comparando com a situação da Guerra de 12 Dias, daquela guerra entre Israel e Irã ano passado, a guerra exatamente, que os Estados Unidos, primeiro quem atacou foi Israel, o Irã revidou, deu trabalho para Israel, e os Estados Unidos entraram depois de terem se esgotado. Foi mais ou menos esse mesmo jogo, né? Foram ameaçando, a gente vai atacar. Atacaram naquele momento a usina nuclear, né, Fordow, e depois mas eles tinham avisado, né? E também foi o mesmo processo que nós vemos hoje. A retirada de funcionários da embaixada, a retirada dos militares, das bases militares, inclusive quando o Irã atacou o Catar, a base militar americana no Catar, não tinha, os americanos já não estavam lá, já tinha um número muito reduzido de militares. Então, é uma incógnita, é uma interrogação, e que a gente está nesse momento de apreensão. Caso haja se os Estados Unidos atacarem e os países do Golfo resolverem entrar na briga, a gente vai ter uma região que vai estar explodindo assim, a cada segundo com um novo fator. Agora, é claro que o que está em jogo é o petróleo. Então, com essa moeda de barganha que os países do Golfo têm, eles podem adiar um pouco mais. E o Irã tem o urânio, que ele também pode colocar na mesa e negociar com os Estados Unidos, e reverter essa situação. Você consegue nos ouvir? Só porque a gente estava... que ótimo. Agora estou. Que bom. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre essa questão do petróleo. Você citou aí o Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo do mundo. Eu queria saber se você acredita que essa é uma carta na manga para o Irã, e não só isso. O Irã, por várias vezes, ele já ameaçou agir por ali, mas ele nunca realmente, nos últimos anos, pelo menos, não bloqueou o Estreito de Hormuz. Isso poderia prejudicar o próprio Irã? Afinal, é um estreito que também é utilizado pelo Irã. Não só o Irã, como todos os países que dependem dele, né? Mas eu vejo que, justamente por ter esse poder de negociação por causa do Estreito de Hormuz, eles podem até ser afetados durante um período, né? Mas é claro que, ano passado, quando o Irã também ameaçou fechar, houve uma mobilização mundial, inclusive, porque afetaria o comércio do mundo inteiro. Então, seria a catástrofe, né? Seria o caos. Então, eu acredito que o Irã, para radicalizar até fechar o Estreito de Hormuz, vai ter um processo muito grande entre os ataques e o fechamento do Estreito. Mas é uma carta na manga que eles têm. E haveria envolvimento, Muna, na sua avaliação de outros países, caso haja essa intervenção americana, por exemplo, apoio de aliados do Irã? E aí quem seriam esses aliados? Olha, no ano passado, né, eu sempre vou pegar como parâmetro a Guerra dos 12 Dias, né, porque foi a mais recente. A gente sabe que a China deu um apoio muito forte para o Irã naquele contexto, e como está dando agora, porque o que nós estamos vendo, a radicalização do regime em relação às manifestações, eles têm uma retaguarda, né, porque eles sabem do que pode, assim, eles estão dobrando o preço da aposta, né? Quando eu digo eles, o regime está dobrando o preço da aposta, a aposta. Ninguém faz isso sem ter uma retaguarda. E, no meu entender, essa retaguarda, neste momento inicial, seria a China, que não entraria com uma força bélica diretamente. A gente sabe que a China tem esse poder, mas a China ela tem também o poder econômico, né? Então ela também é uma potência econômica que afeta muito, né? Está muito presente na região. Somado a isso, nós também podemos ter a interferência de países como o Paquistão, que tem também a arma nuclear. Então, eu acho que tudo isso aí está sendo analisado, está sendo visto, isso pode realmente ocorrer. É que eu falo, nós estamos
numa transformação. O que eu entendo, o que nós estamos assistindo é uma transformação total de uma nova ordem mundial, né? Porque você está tendo nós estamos assistindo a uma crise estrutural do regime iraniano, que sai do campo econômico, ela atinge o Estado, né? O governo, a legitimidade, a autoridade, e ela coloca em xeque toda essa região que também está se mexendo, né? Nós temos os aliados americanos de um lado, que também esses aliados também precisam da China, estou falando desses aliados do Oriente. Então, o tempo todo, a própria Guarda Revolucionária, que também é um grande apoio, né, dentro da estrutura do regime. Então, o que nós está apoiando também, senão o regime também, né, o clero não teria dobrado a aposta. O que a gente está vendo hoje é uma ampliação dos riscos, né? Então, nós temos as sanções como forma de pressionar os estados, a possibilidade de um isolamento, a pressão militar, e sem contar, no caso do Irã, o desgaste interno. Então, temos tudo isso em jogo nesse contexto. Falando exatamente sobre esse desgaste interno, a gente já teve outros movimentos populares antes, a gente teve o Movimento Verde ali em 2009, tentando modificar o governo por dentro, né? Depois tivemos os protestos com a morte de Mahsa Amini, né? Aí mais voltados na questão dos direitos das mulheres. Eu queria saber o que é diferente dessa vez, o que é diferente nesses protestos para que talvez esse governo teocrático realmente caia. E gostaria de saber também até onde a população vai ter fôlego ali sozinha, né, protestando para conseguir derrubar esse governo com as repressões aumentando cada vez mais. Essas manifestações realmente, nesse contexto, né, elas estão sendo comparadas com as manifestações de 1979, as manifestações que derrubaram Shah Reza Pahlavi, derrubaram a monarquia, e hoje elas estão nessa mesma proporção, porque é como se tivesse uma sociedade sufocada. Então, o que está, na realidade, afetando, fazendo com que essas pessoas vão às ruas, somado a tudo, então você começa com a manifestação dos comerciantes, dos bazares, por causa da inflação, a moeda iraniana muito desvalorizada, a retirada de subsídios, a redução dos programas sociais, que o Irã tem bastante, para as populações mais empobrecidas. E aí você tem, ao mesmo tempo, né? Então, quando eles vão às ruas, a população percebe, quer dizer, ela estava consciente, mas ela está vivendo uma crise energética, uma crise híbrida, ou seja, o Estado iraniano está mostrando a sua incapacidade de gerenciar esses problemas. Porém, até cair, não é tão simples assim. Por quê? Porque a estrutura de Estado iraniana é uma estrutura muito bem amarrada, né, e bem consolidada. Então, você tem a liderança do Ayatollah Khamenei e você tem, né, ligado a ele as Forças Armadas, você tem ligado a ele o Conselho Revolucionário, você tem ligado a ele as Forças Curdas. Então, são vários agentes dentro desse Estado atuando. Então, nós temos os militares contemplados, né, a elite militar é contemplada na divisão desse poder, assim como também a elite política é contemplada, né? Então, você tem o presidente, que não depende do Ayatollah para suas ações, a mesma coisa acontece com o parlamento, mas se acontecer do regime cair, eu não vejo uma mudança do regime. Ele vai continuar. O que eu vejo é uma mudança interna do regime. Então, se saírem os ayatolás, quem tem a possibilidade de assumir a gerência do Estado serão os militares, porque não há também uma liderança forte nas ruas, não tem uma liderança organizada internamente. Você tem um Estado, grupos muito divididos, né, que estão reivindicando por liberdade, estão reivindicando, né, a gente sabe que o Irã viola os direitos humanos, então tem a questão das mulheres também,
Tem as questões dos opositores ao regime, que também são presos e torturados, e muitas vezes até executados, como aconteceu na Guerra dos 12 Dias. Então, mas o Estado ele não colapsa, não vai colapsar tão facilmente, né? E, sobretudo, já vimos isso há 2 dias, a população também, há grupos da população que estão indo às ruas, então, manifestações pró-regime. Essas manifestações pró-regime estão sendo motivadas pela ameaça do Trump em invadir o Irã, em atacar o Irã, porque o iraniano tem um nacionalismo muito forte, ele se orgulha do seu passado persa, então ele não vai admitir ingerência externa. E se os Estados Unidos efetivamente atacarem o Irã, que eles estão ameaçando atacar não por terra, mas por via aérea, como foi na Guerra dos 12 Dias, vai ser o maior erro estratégico do Trump, porque ele vai unir mais essa população e esse regime ganhará uma sobrevida e aí sim poderá se reorganizar e se manter no poder. Perfeito. Muna, obrigado mais uma vez pela entrevista com a gente aqui. É a Muna Onhan, que é especialista em Oriente Médio. Muito bom te ouvir. Bom trabalho por aí, Muna. Obrigada, Muna. Muito obrigada. Uma boa tarde, até mais. E obrigado, Adriana, pelas informações também. Até mais, Adriana. Até mais, Vitor.